continuando de onde paramos anteriormente. Mudando para o centro principal, as pessoas que estavam lá se perguntavam se isso não deveria ser uma cerimônia de premiação, questionando por que ainda não havia começado. O presidente, enquanto acalmava a todos, dizia para não serem tão impacientes, já que o protagonista estava lá e logo começaria. Enquanto pensava que o efeito do que deu ao protagonista já deveria ter ocorrido e nem mesmo um elefante poderia permanecer sob sua influência, muito menos ser o protagonista. Confiantemente, ele diz que o protagonista quer fazer seu discurso na tela, então todos tinham que olhar para ele. Bem, todos tinham que olhar para a grande tela. Ele dizia para saudarem o protagonista. No entanto, ao verem a tela grande, ficaram surpresos, pois o protagonista estava em uma pose sugestiva, ou melhor, o protagonista estava fazendo coisas para adultos. Diante disso, o presidente, fazendo cara feia, disse ao protagonista que aquilo estava sendo transmitido ao vivo. Além disso, ele sabia que o protagonista adorava ser o centro das atenções, mas não podia fazer algo assim. Isso fez com que todos, absolutamente todos, ficassem contra o protagonista, dizendo que eles deveriam ir para a sala de reuniões, já que aquilo era repugnante. Além disso, também diziam que deveriam derrubar o protagonista, ou seja, expulsá-lo da escola, já que a Universidade de Yanji não toleraria canalhas como ele. E todos concordaram com isso, o que fez o presidente sorrir malevolamente para si mesmo, pensando que esse era o verdadeiro poder, o poder do presidente do conselho estudantil, e essa era a satisfação de esmagar aquela patética formiga. No entanto, o sorriso do presidente não durou muito, pois alguém apareceu e perguntou se ele havia perdido alguma coisa. O presidente ficou atônito, surpreso com a pessoa que era. E essa pessoa era o protagonista, que disse que acabará de sair da sala, perguntando o motivo de tanto alvoroço. Ele perguntou a quem iriam expulsar da universidade. Após o protagonista aparecer do nada, o presidente ficou surpreso consigo mesmo. Mas o protagonista, ao notar essa reação, perguntou por que ele ficava tão assustado ao vê-lo. Impressionado ao ver o protagonista, o presidente perguntou a ele quem estava na sala. O protagonista respondeu que como ele poderia saber, já que foi ele quem organizou o programa. Enquanto conversavam, as pessoas na plateia notaram algo que era que a pessoa na tela grande não era o protagonista, mas sim o garoto a quem o protagonista havia dado uma surra antes e jogado na lixeira. No entanto, voltando 10 minutos antes, o sistema informou ao protagonista que o efeito de um afrodisíaco foi descoberto e, com base nisso, a habilidade passiva de terceiro nível foi ativada, que era reconhecer venenos. Um segundo depois, o sistema informou novamente ao protagonista que o efeito do afrodisíaco tinha desaparecido e o tempo de recuperação da habilidade passiva era de 12 horas. Depois do protagonista se recuperar do afrodisíaco, enquanto olhava para a garota, ele dizia que ela era apenas uma garota e que estava indefesa diante de câmeras instaladas e uma porta trancada. Diante de um poder de terceiro nível, a porta era como um pedaço de papel e, além disso, o protagonista sabia que ela não acordaria em breve. Então, ele a deixou tranquilamente no banheiro feminino, esperando que o Shintan e seus ajudantes não a encontrassem. Assim, depois de deixar a garota no banheiro, o protagonista foi até onde o garoto que ele havia surrado estava, para levá-lo ao quarto e dar-lhe a bebida que ele mesmo havia tomado, que lembrando, continha afrodisíaco. Nesse momento, o protagonista se perguntou por que o presidente tinha se esforçado tanto para organizar uma representação tão magnífica, questionando como ele poderia permitir que seus planos tão cuidadosamente elaborados fossem arruinados. Além disso, uma das coisas que facilitou o plano do protagonista foi que havia modelos de plástico e perucas no camarim, então ele usou isso para prejudicar o presidente, fazendo-o acreditar que o protagonista ainda estava na sala. De volta ao presente, enquanto o presidente estava impressionado com o que estava vendo, o protagonista disse a ele que aquele cara estava realmente doente para fazer algo assim. Literalmente, o cara tirou a roupa e começou a agir, não tanto porque ele estava nu, mas porque ele estava fazendo algo inapropriado com um manequim. Bem, uma boneca, por assim dizer. Após isso,
o presidente, alterado, disse ao protagonista que não poderia ser verdade, pois ele viu com seus próprios olhos quando o protagonista caiu sobre Xiaoyu. No entanto, ao perceber o que disse, ele imediatamente cobriu a boca. Mas o estrago estava feito, pois o protagonista, assim como todos os outros, ouviram o que o presidente disse. Então, o protagonista perguntou ao presidente se ele queria contar a verdade para todos. Enquanto estavam impressionados, o protagonista continuou, pedindo ao presidente para explicar como viu o protagonista cair sobre Xiaoyu. Aproximando-se, ele olhou ameaçadoramente para o presidente e disse que, há pouco tempo, ele estava falando sem parar, mas agora, de repente, perdeu a capacidade de falar. No entanto, enquanto o protagonista dizia isso ao presidente, uma pessoa se aproximou deles e perguntou o que diabos estava acontecendo. Apontando para o protagonista, ele disse que nem mesmo era um estudante ativo, mas se atrevia a questionar abertamente o presidente estudantil. Chamando o protagonista de irracional, ele disse que não era surpresa que o presidente pensasse que ele era o tipo de pessoa que não queria sucesso. Diante disso, o protagonista perguntou ao professor se isso era tudo. Dizendo que, mesmo que tudo que o protagonista disse fosse verdade, isso não poderia mudar o fato de que o presidente disse que viu o protagonista cair sobre Xiaoyu. Perguntando como ele poderia evitar isso agora. No entanto, o professor, em sua defesa ao presidente, disse ao protagonista que o presidente trabalha muito duro e se dedica à causa, inclusive organizando cerimônias de premiação para pessoas como ele. Apontando para o protagonista, ele continuou dizendo que ele não apenas era um idiota, mas também não havia feito o programa ou falado na sala de conferências. Em vez disso, colocou o presidente em uma situação embaraçosa com suas visões e arruinou o espírito da universidade. Portanto, o protagonista deveria ser punido com uma sanção disciplinar para que o ambiente na universidade pudesse ser restaurado para professores e estudantes. No entanto, depois de dizer isso, duas pessoas se olharam, parecendo estar planejando algo. Eles começaram a dizer que, se o protagonista cometeu uma falta tão grave e só será punido, eles não aceitariam, já que ele não era digno do favor do presidente. O outro também apoiava seu companheiro, dizendo que o protagonista deveria ser expulso da universidade imediatamente. Isso fez com que todos concordassem que o protagonista deveria ser expulso. Literalmente, todos concordaram com essa ideia. Mas quem não concordava com essa ideia era Lu Yaxi, que tentava fazer todos reconsiderarem, perguntando o que estava acontecendo, pois estava claro que o presidente foi quem orquestrou tudo contra o protagonista. No entanto, enquanto ela dizia isso, ninguém a ouvia, pois todos estavam contra o protagonista. Nesse meio tempo, o presidente, que pensou que havia vencido a batalha, confessa ao protagonista que subornou o professor Zun e todos os estudantes da sala e do conselho estudantil, e pergunta como o protagonista pode competir com ele agora. Enquanto o presidente dizia isso, o protagonista observa com desconfiança, o que faz o presidente dizer a todos que o protagonista quer fugir, ordenando que o peguem imediatamente. Literalmente, ele disse isso ao departamento disciplinar. No entanto, os rapazes do departamento disciplinar acabam capturando o protagonista, e o presidente afirma que o protagonista não pode escapar, se lança com toda a confiança do mundo enquanto dizia ao mesmo, que sempre terá uma desculpa para chutar-lhe o traseiro. No entanto, a situação se inverte quando a protagonista segura o rosto do presidente e o levanta com sua assustadora força, perguntando por que ele está com tanta pressa, já que o evento principal está prestes a começar. Nesse momento, guardas de segurança aparecem, claramente chamados pelo professor, que apontando para o protagonista diz que ele está agredindo um homem e pede aos guardas para pararem o protagonista rapidamente. Antes que os guardas pudessem fazer algo, alguém grita para que parem, e esse alguém é o reitor do local. O professor, ao vê-lo, pergunta imediatamente por que ele está ali, ao que o reitor diz que, se chegasse um pouco mais tarde, tudo sairia de controle. No entanto, pensando que o reitor foi defendê-lo, o professor aponta para o protagonista e grita que ele arruinou a reputação da universidade a ponto de decidirem expulsá-lo. No entanto, o reitor interrompe esse discurso, dando uma surra no professor,
perguntando quem está realmente influenciando negativamente. Ele questiona quem está espalhando negatividade, dizendo que são os professores que aceitam subornos e, por causa disso, mancham a reputação da universidade. O presidente tenta argumentar, dizendo que o reitor está equivocado, já que o culpado é o protagonista e o professo estava ali para ajudá-lo, mas o reitor o silencia com um golpe em seu rosto, dizendo ao mesmo que suas palavras são inapropriadas. E o professor, ao ver isso, corre para o reitor, para contar-lhe que o presidente é filho da família V e sua universidade recebeu uma grande doação da família V para a construção. E novamente o reitor lhe dá um grande golpe, o fazendo cair novamente ao chão, e estando no chão, só lhe resta observar enquanto o Sr. Fen lhe diz que agora ele parece muito melhor. No entanto, ele fica surpreso ao ver o Sr. Fen, já que um dos diretores da Universidade de Jansen é da família Fen. Ele se pergunta como ele e o protagonista se conhecem. No entanto, se isso não foi suficiente, tenho certeza de que isso será, já que o reitor põe o braço em volta do protagonista e anuncia que o suborno do diretor Sun Vai prejudicou gravemente a reputação da Universidade de Jansen e o conselho decidiu destituí-los e demiti-los por unanimidade. Com um sorriso, enquanto olha o protagonista, diz a todos que é bom ter um estudante tão destacado como ele em sua universidade. Portanto, devem erradicar essa má erva de sua universidade e limpá-la, já que o protagonista é motivo de orgulho para eles, o que deixa todos bastante surpresos, pois não esperavam essa resposta do reitor. As pessoas no local também ficam surpresas, pois não entendem o que está acontecendo e se perguntam se o presidente e o professor são pessoas ruins. O protagonista usa esse momento para desmascarar o presidente de uma vez por todas, dizendo a todos para olharem para a tela. Ele mostra como, há 40 minutos, o presidente estava organizando todo o seu plano e como ninguém mais estava lá, ele disse que, mesmo que o protagonista seja expulso, ninguém poderá descobrir quem realmente está por trás disso. Ele se considera tão perfeito que o conselho estudantil e todos na escola nunca suspeitarão que ele é o culpado de nada. As pessoas ficam impressionadas ao descobrir o tipo de pessoa que é o presidente, e então se voltam contra ele, jogando um monte de lixo nele e exigindo sua expulsão da universidade. O presidente reconhece que acabou, pois perdeu tudo, e culpa o protagonista por tudo. Em um ato de desespero, ele se lança em direção ao protagonista com uma arma branca, e dizia que já que perdeu tudo, o levaria com ele. O protagonista, com um movimento rápido, pisa na frente dele, fazendo-o cair na multidão. Vendo que o presidente caiu em um lugar inesperado, o protagonista, com um riso leve mas astuto, diz a ele que é hora de sair do palco. No entanto, ao cair diante do público, as pessoas, com grande raiva, o desnudam e o destroem completamente. Depois disso, uma pessoa na plateia diz ao reitor que o conselho estudantil precisa escolher um novo presidente o mais rápido possível. O reitor se aproxima do protagonista e lhe diz que ele ajudou a justiça e a expulsar as pessoas que ameaçaram a universidade, e por que não se tornar o presidente do conselho estudantil? Literalmente, o reitor está propondo que ele assuma essa responsabilidade. Claro, essa proposta impressionou todas as pessoas na plateia, não tanto pelo fato de o protagonista se tornar presidente, mas por ser recomendado diretamente pelo reitor. Além disso, consideraram incrível como o reitor virou a situação em apenas um movimento. Alguns concordaram, outros não. Diante dessa proposta, o protagonista se aproxima do reitor e agradece por tudo. Já que se o Sr. Shen não tivesse informado a ele e ao Sr. Fen sobre a conspiração, as consequências teriam sido catastróficas. No entanto, apesar de a proposta ser interessante, o protagonista diz ao diretor que o cargo de presidente do conselho estudantil deve ser ocupado por alguém competente com habilidades excepcionais. Shen era o chefe do departamento de organização do conselho estudantil, mas foi expulso pelo presidente anterior. Além disso, na opinião do protagonista, Shen tem experiência e habilidade necessárias para o cargo de presidente do conselho estudantil. No entanto, ele não quer assumir esse papel. Diante dessas palavras, tanto Lu e Axi quanto os outros ficaram impressionados, já que o protagonista acabará de recusar uma oportunidade como essa. Claro,
Essa atitude fez com que Lu Yaxi o admirasse ainda mais e se sentisse mais atraída por ele. Mas alguém que estava mais feliz do que Lu Yaxi era a ex-namorada do protagonista, que dizia que apenas um homem tão bom quanto ele era digno de ser seu namorado. No entanto, enquanto as garotas diziam tudo isso, o diretor informa que a festa deve continuar. Enquanto o protagonista pensava que, quando tudo terminasse, iria encontrar a senhorita Xiaoyu, eles se transferiram para o banheiro. Não posso dizer se era o banheiro masculino ou feminino, mas isso não importa. O importante é que o protagonista estava lá para verificar a garota, pois lembrem-se de que ele a deixou naquele lugar. No entanto, enquanto o protagonista a examinava, percebeu que ela estava muito intoxicada pelo sonífero que deram a ela. No entanto, enquanto o protagonista dizia isso, vemos uma mão aparecer e lhe borrifar um frasco de perfume. O protagonista percebe imediatamente, mas é tarde demais, pois ele acaba desmaiando. Enquanto o protagonista é mostrado desmaiado, também vemos que a culpada de tudo isso é a ex-namorada do protagonista. Ela o agarra pelo colarinho e o senta no vaso sanitário. Sentada em cima dele, ela diz que o vestido dela está sobrando e sim, o que estamos imaginando provavelmente vai acontecer acontecendo, já que ela quer seduzir o protagonista. Enquanto estava em cima do protagonista, ela segura o rosto da garota e diz que ela é um idiota, ordenando que ela abra os olhos e veja que o protagonista está com ela agora, e ela nunca conseguirá mais nada. Ela o chama de tola por sonhar com ele, pois é apenas uma ilusão. Em seguida, ela o segura pelo rosto e diz que não consegue mais viver sem ele. No entanto, algo que surpreende a garota é que o protagonista inconscientemente a levanta, e assim a coloca em posição, para dar-lhe contra a parede. Enquanto o protagonista se dá intensamente, a garota se pergunta como ele pode estar agindo assim, já que ainda não acordou. Ela conclui que é o instinto animal dele. Bem, é o instinto animal do protagonista. Depois de um tempo de prazer, o protagonista finalmente acorda, confuso, sem entender o que aconteceu. Mas, ao ver a garota e o frasco ao lado deles, ele deduz que ela lhe deu um afrodisíaco e conclui que ela está louca, aproveitando-se do fato de sua habilidade passiva ainda estar se recuperando. Como a habilidade passiva dele ainda está se recuperando, ela conseguiu se aproveitar disso. No entanto, como punição, o protagonista se aproximou dela e deu-lhe alguns tapas fortes nas nádegas, enquanto ele dizia que, se não fosse pelo estado de inconsciência dele, teria chutado sua bunda para que ele nunca mais fizesse algo assim. Nesse momento, o protagonista recebe uma ligação e, ao atender, a pessoa do outro lado diz que acabou de ver Fen se gabando de ter feito algo para ele no grupo dos milionários do príncipe, e acredita que Yonbo estava envolvido. Ela pergunta por que ele não pediu ajuda. Aqui, eles nos mostram que no grupo, como o Sr. Fen enviou uma mensagem dizendo que tem a melhor relação com o protagonista, algo que a senhorita Yonbo confirma também ter. No entanto, a pessoa da ligação pergunta ao protagonista se ele se lembra da festa no iate particular que mencionou, dizendo que acontecerá na noite seguinte no Rio e é um programa muito especial. Ele pergunta se ele quer ir com eles, proposta que o protagonista aceita, dizendo que estará lá, já que ultimamente está de mau humor, mas pelo menos se divertirá no iate. O rapaz da ligação fica muito feliz com isso. Horas depois, vemos essas pessoas brindando. São os amigos do protagonista, que estão muito felizes porque o amigo agora é presidente. No entanto, o próprio presidente diz aos amigos que precisa ir ao banheiro, o que faz com que os outros o acompanhem. Enquanto o protagonista observava de longe, pensava consigo mesmo que, depois de melhorar suas habilidades físicas, não é fácil ficar bêbado após beber. Ele provavelmente sente um pouco de inveja agora. No entanto, enquanto ele pensa nisso, ele percebe alguém se aproximando, uma garota que está dizendo a alguns valentões que eles só podem olhar, mas não tocar. Isso faz com que os valentões riam dela, dizendo que ela gosta apenas do estilo provocativo dela. Puxando-a pelo braço, o valentão diz que não pode mais suportar e a quer agora. No entanto, ela tenta detê-lo, dizendo que não é esse tipo de pessoa e que eles estão cometendo um crime grave.
Mas o grandalhão ao lado dela silencia e diz que ela só precisa animar a luz, já que agora ela é encarregada de apagar o fogo. Antes que pudessem fazer algo com a garota, o protagonista aparece e diz a eles que, se as pessoas não o querem, por que eles têm que forçá-lo? Isso surpreende tanto os valentões quanto a garota. Ao ver que o protagonista está sozinho, os valentões perguntam a ele se quer se exibir. Ele só perguntou se ele queria ser um herói para salvar a beleza. No entanto, o protagonista simplesmente disse aos valentões que fossem embora, pois não queria machucá-los. Mas no final, eles não entenderam e acabaram se lançando em direção ao protagonista, o que deixou a garota um pouco preocupada. No entanto, como sabemos, o protagonista é muito habilidoso e conseguiu fazer com que os valentões se socassem, o que obviamente surpreendeu. O protagonista não deu tempo para eles pensarem e os agarrou pelas cabeças, fazendo com que batessem uma na outra. Após essa bela vitória do protagonista, a garota olhou para os valentões caídos no chão e perguntou ao protagonista se ele tinha noção de que o que acabará de fazer era muito perigoso. Enquanto ela fazia essa pergunta, o sistema enviou uma mensagem ao protagonista, informando que descobriu uma mulher de alto valor e que ele deveria começar uma missão de contra-ataque. O nome dessa mulher era Shen Aldondon com 24 anos, mas vamos apenas chamá-la de Senhorita Shen. O protagonista ficou um pouco impressionado ao receber a mensagem do sistema, já que a missão de contra-ataque começou inesperadamente. A garota parecia bastante inocente, mas, infelizmente, já que a mesma era uma quero dizer, garota da vida. Quando o protagonista estava deixando o local, ele a aconselhou a encontrar um trabalho digno, pois era uma pena vê-la envolvida nesse tipo de negócio. Enquanto o protagonista se afastava, a senhorita Shen se perguntava de onde ele apareceu, já que quase arruinou seu plano agindo como um herói por conta própria. E falando com alguém por um comunicador, ela diz que o suspeito foi neutralizado, e tem que ser levado e que comuniquem à unidade 4. No dia seguinte, o protagonista chegou ao iate para o qual seu amigo o havia convidado. Ao chegar, ele viu uma atmosfera animada, com muitos biquínis à vista. No entanto, ele não estava sozinho no iate. A garota que ele encontrou antes, a senhorita Shen, também estava lá. Ela estava informando que o alvo estava lá e pronto para a ação, pensando que essa operação seria absolutamente infalível e que a situação da noite anterior não deveria se repetir. No entanto, ela ficou surpresa ao ver o protagonista lá e perguntou por que ele estava lá novamente. O protagonista respondeu com outra pergunta, questionando se ela havia mudado de emprego. Ele comentou que ser garçonete era bom e que ela tinha um futuro melhor do que em seu emprego anterior. A garota apenas deu as boas-vindas ao protagonista, pensando que, desde que ele não interrompesse suas ações, estaria tudo bem. No entanto, esse homem acaba chamando a garota. Como ela está trabalhando, ele se aproxima dela para perguntar se ele quer champanhe. De forma arrogante, ele pergunta à garota como ela pode ser garçonete naquele barco e não saber o que servir. Ele diz que o chefe King quer fazer algo diferente naquele dia, então eles vão brincar com ele. Além disso, o chefe King é um homem poderoso, então ele não será maltratado. Ele joga vários maços de dinheiro para a senhorita Shen e diz a ela que se divertiram muito naquele dia, mas precisam se divertir um pouco mais. Ele diz que ela é muito atraente e manda ela pegar o dinheiro e ir até onde ele está, exigindo que ela faça um serviço excelente para ele. Essas palavras deixam a garota completamente em silêncio, mas ela pensa consigo mesma que se não estivesse disfarçada, teria quebrado o rosto dele naquele momento. No entanto, algo que surpreende a senhorita Shen é que o protagonista entra na conversa para defendê-la. Ele diz ao homem loiro que sente muito, mas ali não oferecem serviços especiais. Isso parece não agradar muito ao homem, que fica um pouco irritado. Ele chama o protagonista de garçom e pergunta como ele se atreve a discutir com ele. O protagonista responde que primeiro não é garçom, além disso, foi o capitão do barco que o convidou para brincar. Isso faz com que uma das garotas ao lado do homem loiro se levante e pergunte ao protagonista se ele é um convidado, dizendo que ele está vestido como um garçom e parece um perdedor.
Ela pergunta se ele é um convidado e por que nunca o viram lá antes, questionando se ele está tentando se fazer de herói. Ela pergunta ao protagonista sobre seu convite, ao que ele responde que não tem convite, pois o capitão o convidou. Ele sugere que ela pergunte ao capitão, mas ao ouvir isso, o protagonista é informado de que a entrada para a festa é de 100.000 por pessoa. Ela pergunta ao protagonista quem ele é para ser convidado assim, dizendo que deve ser uma piada. Enquanto outra pessoa diz que o protagonista é apenas um pobre que se infiltrou no barco e outra sugere que ele pode ser um garçom ou um ladrão, perguntando por que não o expulsam. O homem loiro então diz aos colegas que não importa quem seja o protagonista, mas ele deve se ajoelhar e admitir seus erros perante ele. Se não o fizer, ele será atirado ao mar e terá a pele arrancada. Além disso, a garçonete também deve se ajoelhar diante dele, mas a forma como a garçonete se ajoelha deve ser diferente, pois eles irão ensinar as regras do jogo dos ricos. E aí, apaixonados por esse tipo de conteúdo exótico, gostaram? Se você curtiu esse resumo incrível e quer garantir que não vai perder nenhum conteúdo emocionante, inscreva-se agora mesmo no nosso canal. Não deixe essa oportunidade passar, clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. Muito obrigado, deixe seu comentário e nos vemos no próximo vídeo.